A história de nosso estado, contada pelas personalidades que fizeram história. Memória Paranaense. Um projeto da Fundação Inepar. O fundador e presidente da Boca Maldita de Curitiba, Anfrísio Siqueira, é o nosso convidado de hoje no programa Memória Paranaense. Senhor Anfrísio, vamos começar falando da Lapa, onde o senhor nasceu em 1920, da sua cidade e dos seus pais. Olha, a Lapa é onde eu nasci e onde fiquei até 6 anos de idade, comendo, naquela época não existia farinha de trigo na Lapa, a gente comia brodo de milho, brodo de centeio com banha. E fui criado com brodo de milho e brodo de centeio com banha, em fazenda. E de lá, da Lapa eu tenho as maiores recordações da minha vida. Meu pai é de lá e tinha muito prestígio, a família na Siqueira é muito grande, na Lapa tem muito prestígio. E eu sempre sou muito bem quisto lá. O seu pai comprava e vendia gado? Vendia gado, ele comprava gado do Rio Grande do Sul e do Mato Grosso, trazia para Curitiba, depois mandava para Lapa, ia para Castro e depois ia para Sorocaba o gado. Uma família antiga que tem até passagem pelo Cerco da Lapa. Do Cerco da Lapa, inclusive o meu bisavô foi degolado pelos que invadiram a Lapa. Depois daquele célebre cerco, eles degolaram uma porção de lapianos, inclusive da minha família, dos meus antecessores, os 3 foram degolados. Estão lá no panteão os restos dos ossos dele. A sua infância na Lapa, na década de 20, a Lapa tinha uma importância econômica bastante grande no Paraná. Olha, naquela época tinha muito movimento a Lapa, era impressionante o movimento. E eu, quando guri, passava, eu andava muito a cavalo e cheguei até a correr em raia na Lapa, com 8 anos de idade, com 7 anos de idade, corri de cavalo em raia lá na Lapa. E eu vi a vida dela era a vida mais saudável possível que existia naquela época. Todo mundo era amigo de todo mundo, o povo pacato, ordeiro, não tinha briga na cadeia, nunca ia ninguém preso, não tinha delegado, não tinha nada. Hoje em dia, a Lapa modernizou-se, hoje é uma cidade muito moderna, em casas lindas. Só o centro ali que é histórico, o resto é cheio de casas muito bonitas. A Lapa hoje está muito bonita. Da sua infância, o senhor pegou ainda aquela paisagem da Lapa, da época do tropeirismo? Do tropeirismo, de buscar no mato guaviroba e comer guaviroba no campo, e caçando passarinho no campo. Tudo isso aí eu aproveitei bastante na Lapa. Aos 6 anos, sua família se mudou para Curitiba. O senhor estudou aqui na escola da professora Carola? Não, antes eu estudei no Grupo Xavier da Silva. Depois fui para a escola da Dona Carola, que era ali na rua André de Barros. Depois dali eu fiz admissão no Ginásio Paranaense e tirei o Ginásio Paranaense, que era ali em frente daquela praça da Rua Ébara Pereira. Depois fui estudar economia. Naquele tempo não era economia. Primeiro eu tirei técnico em contabilidade. Técnico em contabilidade não. Perito contador, que hoje depois ficou transformado em faculdade de administração. Aí terminei esse curso e fiz vestibular de direito, passei vestibular de direito para ser delegado de polícia, porque naquele tempo só podia ser delegado de polícia estudante de direito ou bacharel. E como eu estudante de direito, aí aproveitei, fiz vestibular também de economia, passei e tirei o curso de economia também. Na sua memória, a imagem de Curitiba das décadas de 20 e de 30, como era a cidade? A cidade de Curitiba era uma cidade tranquila. A gente andava... Por exemplo, eu andava de bicicleta, nós íamos para Santa Felicidade de bicicleta, não tinha esse movimento de automóvel, não tinha nada. A gente conhecia o número das pessoas, o carro das pessoas, pelo número. Por exemplo, o Ivan do Amaral, eu estava me lembrando do carro do Ivan do Amaral, o número era 144. Passava na rua, sabia quem era o dono do carro, sabia pelo número do carro, porque tinha poucos carros em Curitiba. O mais comum era a carroça, era o carroça cavalo. E bonde. E o bonde? E o bonde, que nós fazíamos uma brincadeira, quando o bonde descia ali a rua 24 de maio, quando entrava na rua 7, eu, o Ivan, o Oswaldo Martins, uma turma, nós punhamos graxa no trilho, e era uma descida, o bonde, o motorista queria frear, o bonde e até a vez de fala. Era a nossa brincadeira sem maldade nenhuma, só para
naquela época não existia, ninguém fumava, ninguém bebia, ninguém nada. Hoje em dia, então, uma calamidade isso aí. O que seria mais tarde a Boca Maldita? Como era esse pequeno centro de Curitiba? Já um ponto de encontro? Não, a Boca Maldita era um ponto de encontro de um grupo heterogêneo, mas homogêneo nas suas pensamentos, suas atribuições. Então, todos eles tinham praticamente a mesma ideia. E nos reunimos sempre, toda noite, até às 2, 3 horas da madrugada, conversando, coisa, ou no sítio, morava no Cine Avenida, botaram uma bola da Coca-Cola, deu um tiro, furou a bola da Coca-Cola. Então, fazia essas coisas assim de coisa. Eu tinha moto, tinha uma moto grande, 750, eu atravessava a Galeria Tijuca a 100 e tantos por hora ali. De noite não tinha ninguém na rua quase. O senhor já era um jovem rebelde para a época, então? Então, ele não saiu. Eu, o Celso 165, que eles chamavam Celcinho. Tem uma turma de coisas que nós atravessávamos aquela galeria para mostrar de automóvel ou de coisa. Mas como eu tinha automóvel e moto, eu atravessava de moto também. Como foi o convite de Manuel Ribas e o senhor, aos 18 anos, virou prefeito de São João do Triunfo? Como é que foi? Pois eu era muito amigo do Henrique Araújo. O Henrique Araújo era o chefe de gabinete do Manuel Ribas. Eu estava no Rio de Janeiro, passando umas férias lá. Uns dias que fui lá ver um momento que fiz vestibular de direito, o irmão mais velho. E estava sentado no calçadão ali em Copacabana, e ele veio, o Araújo veio falar comigo e perguntou. E estava com o Manuel Ribas. O Manuel Ribas estava de terno e chapéu. Porque aquilo era, no Rio, quase ninguém andava no centro, mas na praia ninguém andava. E eu estava de calção e ele perguntou: de onde é que tu és? Eu disse: eu sou da Lapa. Lapa? Ele se assustou. Quem é teu pai? Eu disse: meu pai era o Adélio Siqueira. Puxa, um dos maiores amigos que eu tive na vida, foi que me deu o primeiro emprego e fez o bruto do meu pai. O que tu fazes? Eu digo: estou estudando. Você vai para Curitiba? Quando é que você vai embora? Eu digo: daqui uns 2, 3 dias. Eu ia vir de trem do Rio de Janeiro para Curitiba, você veja. Eu vou de trem. Então você procura Oscar Borges Macedo, que é no lado do Palácio São Francisco, e o doutor Oscar leva você para falar comigo, porque eu dificilmente recebo pessoas. Não gosto de falar com gente estranha, mas ele vai te levar. Quando cheguei lá, ele disse: ah, é você mesmo. Eu estava esperando você. Me diga uma coisa, você vai para São João do Triunfo, viu? Por que você não sabia o que era São João do Triunfo? Nem sabia que existia São João do Triunfo. Eu disse: sim, senhor, o que o senhor quer que eu faça? Você vai ser prefeito lá. Eu quase caí de costas, não sabia nem o que fazia prefeito e nem o que era prefeito. Com 18 anos. Com 18 anos de idade. Aí eu conversei com ele mais, ele disse: eu só quero que seja honesto. A psicose dele é de honestidade. Tanto que deram o apelido dele Manuel Facão. O cabo que roubava, ele cortava o cabo na hora, do general na hora. Então, aí pode ir embora com ele. Aí fui lá, o Oscar Borges voltou, já estava o decreto pronto, me levou lá, eu tomei posse, tudo. Aí eu disse: doutor Oscar, eu não sei o que faz prefeito. Não, você vai lá, vai administrar uma cidade pequena, mas de grande movimento, tem 70 e poucas serrarias, tem não sei quantas coisas de erva mate, e você... Movimento da madeira, né? A exploração da madeira. Exploração da madeira e da erva mate, era o boom. Tinha dias que tinha 300, 400 caminhões dentro da cidade. Aí eu fui lá, quando eu disparei eu fui de ônibus, peguei ali na rua Praça Osório, em frente ao Hotel São Luís, o Hotel Muquifa que tinha lá, peguei o ônibus lá e fui para São João do Triunfo. O ônibus passou por Palmeiras, foi para São João do Triunfo, 60 quilômetros adiante de São João do Triunfo. Quando parou em frente ao hotel no São João do Triunfo, estava o juiz de direito, que era o doutor Alceste Macedo, que depois foi desembargador, foi presidente do Tribunal de Justiça, foi presidente, e o promotor, que também chegou depois de ser desembargador. Aí esse promotor fez um discurso para mim. Eu nunca tinha feito discurso na minha vida, eu não sabia nem como é que começar a levar. E não foi um susto para a cidade, um prefeito tão jovem, né? 18 todo mundo ficou anos assustado. Eu fiquei todo... o maior susto levei eu, não sabia nem o que dizer, secou a boca, não podia falar. Aí eu raciocinei um pouquinho, sabe de uma coisa? Eu estou cansado da viagem, eu tive um problema, enjoei no ônibus, eu queria, então, eu receber vocês na prefeitura da noite. E o ônibus era 3 horas da tarde,
E eles foram se dispersaram, eu fui para o hotel tudo, e mandei chamar o promotor. Eu disse, porra, como é um negócio, rapaz? Eu disse, não, eu vou te fazer um discurso, bater a máquina do discurso, você vai fazer palestra. Ele percebeu a sua dificuldade. Minha dificuldade, que tipo, eu nunca fui, não sei como é isso. Não, eu sei, pode deixar. Se chama Hamilton Soares Portugal Pereira, o nome desse promotor. Aí ele me fez um discursozinho, eu fui lá e li, e todo mundo aplaudiu, tal. Aí o secretário chamava-se Evaldo Stenzel, era um alemão. Ele chegou e disse, o senhor pode deixar que eu vou lhe ajudar, eu faço tudo. Nunca teve um prefeito assim, tão moço como o senhor, eu sei que o senhor vai ter dificuldade e tal. E tem muita oposição aqui, o senhor vai ter que acertar essa oposição. Eu disse, não tem problema. Aí acabei ficando 5 anos lá. E na metade, quando eu estava querendo sair de lá, quando tinha uns 3 anos, que fui falar com o Ribas, eu vou te mandar para outro lugar. Aí eu voltei lá, olha, eu falei com o governador vai me mandar para outro lugar. Eu disse, não, vocês ficam aqui. Aí me deram uma casa de presente, a melhor casa de São João Triunfo me deram de presente, na rua principal. Aí eu resolvi ficar mais um pouquinho, e depois, no dia que saí, doei a casa para a prefeitura, não quis ficar com a casa, né? Qual era a atividade do prefeito naquela época, uma cidade bastante pequena? O que era basicamente a sua preocupação? Era a conservação das estradas, das serrarias, da estrada que ia para São Mateus do Sul, e uma parte que ia para Palmeira, e a conservação das ruas, que as ruas eram de pedregulho, eram uma espécie de um cyber que colocavam, tinha uma mina de cyber lá, colocavam lá. E tinha uma gruta, eu mandei reformar, fiz uma estrada de cyber bonita, e mandei reformar a gruta, ficou uma beleza. Então eu caí na graça do povo, porque o povo lá era muito católico. E o padre, toda a vida que ia na igreja, ele falava, meu respeito, que era um moço que estava fazendo o São João Triunfo aparecer na coisa, porque eu via para Curitiba, saiu o jornal, que teve o prefeito São João Triunfo, nunca saía, e como eu era conhecido aqui de todo mundo, e saiu no jornal, e fiquei muito bem quisto lá. Depois o Ribas estava no fim do governo dele e assumiu o desembargador Clotário Portugal. Aí mandou me chamar o desembargador, o Ribas mandou me chamar na casa dele, que estava o desembargador junto, e disse, tu vais fazer esse menino, nem que seja papa, porque eu não posso fazer ele papa mais, porque eu estou muito doente. Você vai, eu quero arrumar a vida desse menino, porque o pai dele era muito meu amigo. Aí o Clotário disse assim, ele vai ser prefeito no outro município, então ele não quer ficar mais lá. Aí ele disse, você não quer ir para lá? Eu disse, não, na Lapa eu tenho muito parente, e eu sei que eu sofri muito pedido de gente, amigos de Curitiba e parentes de Curitiba, iam lá pedir. O Zeferino Kurukoski, que foi desembargador, foi meu secretário da prefeitura. E para ser prefeito era apenas a nomeação do interventor, Só do interventor do governador. Manuel Ribas, e já estava resolvido. Estava resolvido, tomava posse do departamento das municipalidades, e depois fazia uma ata lá na prefeitura e assumia a prefeitura. Mas não era um grande salário também, prefeito? Era pequeno o salário. Naquele tempo tudo era pequeno. Mas dava para viver bem. Eu vivia muito bem, tinha cavalo de corrida, tinha tudo. Vamos então para o nosso intervalo. Conversa hoje conosco no programa Memória Paranaense, o fundador e presidente da Boca Maldita de Curitiba, Anfrísio Siqueira. Já voltamos. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Vamos adiante com o programa Memória Paranaense, hoje com a participação do presidente da Boca Maldita, Anfrísio Siqueira. O senhor foi nomeado prefeito de 2 cidades por Manuel Ribas. Qual era o perfil do interventor? O interventor, o Manuel Ribas, foi um dos homens mais honestos que eu conheci da minha vida. A preocupação dele era a honestidade. O sujeito que tivesse um deslize qualquer, ele acabava com a pessoa, tanto que deram-lhe um apelido de Maneco Facão, porque ele põe um monte de funcionários, todo funcionário que dizia que estava roubando, ele nem queria saber se estava roubando ou não, ele botava na rua. Acaba não podia nem ter a pecha de ladrão que ele botava na rua. Então ele é um homem super honesto. E se sacrificou muito. Depois ele ficou muito amigo do Lupion e ele queria que o Lupion fosse candidato porque ele estava muito doente. Aí o Lupion era um dos homens mais ricos que tinha no Paraná naquela época. Tanto que o Lupion foi eleito governador, fez um ótimo primeiro governo, entrou milionário e saiu pobre do governo. O
senhor também conviveu bastante com o Moisés Lupion. Eu convivi 10 anos com ele. 8 anos, os dois governos eu convivi. Um como delegado e o outro como diretor da fiscalização e da arrecadação. E de Moisés Lupion, qual a impressão? Pois a impressão que teve o Moisés Lupion é que é um homem injustiçado no Paraná, porque ele não roubou, ele era honesto, porque o dinheiro que vinha, porque o Estado tinha, quem tinha o controle do dinheiro era eu era diretor da arrecadação. Eu ia todo dia de avião buscar dinheiro para garantir o funcionamento do Banco do Estado, porque o Banco do Estado estava praticamente quebrado, já naquela época, e eu então, todo dia ia de avião buscar dinheiro nas coletorias, eu arrecadava todo o dinheiro que podia possível, trazia milhões e milhões de dinheiro naquela época, e depositava no Banco do Estado, e naquele tempo eu pagava o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas e o Palácio do Governo. E eu, que era diretor da arrecadação, estava com meus vencimentos atrasados 3 meses. Mas eu conservava isso para não haver uma intervenção, uma coisa, eu garantia o funcionamento do Banco do Estado, o funcionamento da Justiça, o funcionamento do Tribunal de Contas e o Palácio do Governo. E depois da Revolução, o senhor teve que responder também o inquérito por esse cargo que o senhor ocupava durante o governo de Lupion. Na Revolução, um das coisas que eu sofri de perseguição da Revolução, eles achavam que eu trazia o dinheiro para o Lupion. O Lupion não pegava dinheiro nenhum, quem pegava dinheiro era eu e o Banco do Estado. E quem nomeava naquele tempo era o diretor, não era o governador, eu que nomeava os funcionários. Tanto que eu nomeei quase 1.000 e poucos funcionários durante o tempo que fui diretor, e a arrecadação, hoje sobe 1%, 2%, naquele tempo subiu 200%, porque ninguém pagava imposto nesse Estado. O Estado do Paraná tinha 30 fiscais de renda. Depois eu pus em cada município um fiscal da renda e cada município com uma coletoria para arrecadar dinheiro. Então eu ia de avião e arrecadava. Descia até em campo de futebol de avião. Teria tido a brevet de aviação para poder dirigir também o avião. Porque nós tínhamos 2 aviões e no fim consegui trazer consegui com o Ministério da Aeronáutica trazer um aviador da Aeronáutica, 2 aviadores, trouxe o Clídes Ribas e o capitão Ramos, que era um aviador que estavam sendo perseguidos na aeronáutica, eu consegui ficar à disposição minha. Então aí eu viajava com os dois, um num avião, um no outro, e eu corria arrecadar dinheiro. 2 pessoas honestíssimas, 2 pessoas maravilhosas. E isso, quando veio a Revolução, eles foram fazer um levantamento dia por dia do que eu arrecadei, do que eu entreguei. Eu tinha recibo de tudo certinho, de tudo que eu peguei, recibo do coletor, recibo meu e recibo do Banco do Estado. Quer dizer que não faltou 1 centavo. Tanto que o promotor da Justiça Militar fez um bruto elogio para mim e me deu um atestado de idoneidade financeira, porque eu durante o tempo que arrecadei dinheiro para o Estado, não faltou 1 centavo. Voltando um pouco ainda na década de 40, depois de São João do Triunfo, o senhor foi nomeado prefeito da cidade de Cornélio Procópio, uma região que estava sendo aberta, começava Não, o café. já era grande Cornélio Procópio, já era uma cidade de porte médio. É uma cidade que tinha o maior padrão de terra roxa do mundo, era lá, de terra roxa encaroçada, que eles chamavam. E aí lá já fui nomeado delegado de polícia e prefeito. As 2 funções? As 2 funções. Então, acumulei as 2 e fiz a eleição do general Eurico Gaspar Dutra lá. O senhor trabalhava também nas campanhas eleitorais, participava sempre? Mas não fazia parte do partido político nenhum. Mas participava porque o governo que eu servia estava com o Dutra e eu fui trabalhar para o Dutra. Ganhamos a eleição estourada lá, tudo. E eu cheguei... A oposição fez o primeiro brevet dos aviadores da cidade, fizeram um baile lá em Cornélio Procópio e não me convidaram. Eu era prefeito. E o secretário da prefeitura era um rapaz daquele que veio comigo, Milton Camargo de Oliveira. E o Milton disse, vamos lá nesse baile. Ele disse, não, mas o senhor não foi convidado, não convite. Eu disse, não, vou entrar na marra lá. Entrei no baile, fechei o baile na maior pancadaria do mundo, fui com gente ferida, tudo telado, e acabei com a festa deles. Aí vim aqui, contei do meu jeito para o desembargador Clotário, ele era um homem seríssimo, honesto, e ele acreditou em mim. E veio uma comissão de lá e ele não recebeu a comissão, e eu voltei para lá e... Aí que endureceu mesmo, o pessoal era da UDN, contra a coisa. Eles são da UDN e coisa e tal. Aí cheguei lá e acabei com a UDN. O delegado, na verdade, representava a justiça. É uma época ainda com pouca estrutura, o delegado que decidia tudo? O delegado decidia tudo. O promotor obedecia o delegado, o juiz obedecia o delegado.
episódios aí do interior que o juiz me pedia revólver de presente para vir vender em Curitiba, que eles ganhavam um pouco também. O promotor. Então, o Coronel Procópio, naquela época, tinha uma média de 13 a 15 pessoas por mês na cidade, dentro da cidade. O índice de criminalidade era muito grande. E eu acabei com esse troço. O senhor próprio correu risco de vida? Como foi essa atividade de delegado? Eu fui ferido 2 vezes. Fui ferido em Guarapuava, fui ferido em Porecatu e em Santo Antônio da Platina. Tanto que a pessoa que estava ao meu lado morreu e eu só levei um tiro. E o que estava no Santo Antônio da Platina, o que estava ao meu lado, morreu. E em Guarapuava, eu fui tocaiado e fui para fazer prisão dos leprosos lá e eles se rebelaram e morreu muita gente, morreram 9 leprosos e um soldado e eu fui ferido. Por que seria feita a prisão? Porque o juiz determinou, porque esses leprosos achavam que se mordessem 7 pessoas curava a lepra. E o juiz fez uma portaria determinando que trouxesse eles de qualquer maneira para a cidade preso. Eu fui buscar e eles reagiram a tiro e nós reagimos de outra maneira. E eu ferido mesmo, já ferido, reagimos e morreram 9 leprosos, inclusive 2 crianças. Aí o juiz me condenou a 12 anos de prisão. E o Ascioli Filho trocou habeas corpus e ele me condenou da seguinte maneira: dizia que eu estava em lugar incerto e não sabido, eu era delegado de polícia da cidade, agia todo dia, inclusive perante o fórum, perante tudo, e dizia que fez um processo, às escusas, escondido o processo, e fez a sentença me condenando. Aí o Ascioli trocou habeas corpus. Eu perdi no tribunal aqui, ele ganhou no Supremo no Rio, eu fui absolvido e voltei para Guarapuava como delegado outra vez. Mas o senhor chegou a ficar um tempo... Fora do Brasil. Fora do Brasil por causa desse... Fui para Paraguai e para a problema. Argentina. Porque morei na Argentina, morei na esquina de Bustamante, Santa Fé, na Casa de Florida, na pequena... Na esquina de Bustamante, Santa Fé, que era o ponto mais chique que tinha. Depois eu comprei um apartamento por 6 mil cruzeiros lá. Quando eu vim embora, eu vendi por 1 milhão o apartamento. Veja como valorizou o nosso dinheiro naquela época. E depois vim para cá, voltei para Guarapuava. O tratamento dos presos, como era na época? O delegado praticamente executava, decidia, prendia, o negócio é o seguinte, julgava. Preso no meu tempo, e do tempo dos delegados da época, o criminoso era criminoso por acidente ou por circunstâncias não previstas, por uma discussão, uma coisa assim. O criminoso tinha um trato separado, eles não fugiam, nada. O ladrão não, o ladrão é sem vergonha. Aí o ladrão apanhava bastante na delegacia. E naquele tempo tinha pau de arara e banho de choque, e com água, e acaba... Porque o ladrão é sem vergonha. O ladrão bom é o ladrão morto, porque o ladrão não cura. O criminoso se cura, ele se recupera, foi um acidente, uma coisa. Mas o ladrão dificilmente se recupera. A presença da justiça, do advogado, essa ação não se via. Inclusive a própria justiça tinha medo do delegado. O delegado era a autoridade mais forte da época, naquela época. O senhor passou por um grande número de cidades do Paraná, a situação era a mesma em todo lugar? Todo lugar. Eu tive em diversos municípios, eu tive em Piraí do Sul, tive em Jaguaraíba, tive em Santo Antônio da Platina. Em Santo Antônio da Platina fui atirado, fui delegado regional lá em Jacarezinho, delegado especial em toda aquela zona, em Cambará. Tive em Porecatu, que tive um atrito muito grande. Foi a primeira invasão de terra que houve nas fazendas do Lunardelli, que era chefiada pelo aquele chefe comunista Marighella, que depois foi assassinado em São Paulo. Eu consegui tirá-los de lá, pusemos num caminhão e soltamos lá em Presidente Prudente eles. Mas morreu uma porção de soldados e morreu uma porção de gente ali, mas ficou tudo por isso mesmo. O senhor também teve uma missão na região de Foz do Iguaçu, em 1950, o problema do separatismo que existia por ali. Querendo criar o território do Iguaçu, e o Bento Munhoz da Rocha, que era inimigo do Lupião, e o Lupião era governador, os dois fizeram uma reunião e me mandaram buscar para eu ser delegado de Foz do Iguaçu. Eu cheguei em Foz do Iguaçu, tirei todo o destacamento que estava lá, 10 anos, 20 anos, eles falavam Guarani, os soldados meus, e levei gente nova daqui para lá. Inclusive levei o Benedito Almeida Promo, que era um sargento, que quando eu saí da polícia, disse ele coronel da polícia. Era um homem violentíssimo. A primeira pessoa que ele pegou foi o prefeito. Tem um susto no prefeito, que ele se arrependeu de ter ido para ser nomeado prefeito, até ser eleito prefeito. Depois o segundo foi o cônsul do Paraguai.
que mandava na cidade e vivia maritalmente com a mulher do sargento, que era um sem vergonha, e deixava. Mandei o sargento para Curitiba e ele foi reclamar para mim que queria que trouxesse o sargento de volta porque a mulher queria que ele voltasse. Aí deram-lhe uma camaçada de pau nele na polícia e ele foi para Assunção de reclamar que foi agredido, e foi uma comissão de Itamaraty lá me investigar. Eu digo, não, o senhor apanhou na rua, ele estava bêbado, e ninguém sabia que ele era cônsul, nada, os soldados são novos aqui, nem conheciam, um homem bêbado fazendo desordem na rua, gritando, falando em Guarani, e foram prender, ele reagiu, a polícia apanhou na rua. E ficou por isso mesmo. A pressão política, o senhor participou da primeira campanha de deputado, do deputado Acioli, depois senador. Foi. Valia a pressão política para... Quem ganhava a eleição naquela época era o delegado de polícia. O delegado de polícia que tinha maior fama. Houve uma eleição suplementar em Guarapuava, eu fui designado para fazer essa eleição suplementar lá, como delegado de polícia. Tinham 96 votantes em uma urna que foi anulada. Então, esses 96 iam votar outra vez. Tinham 2 candidatos de Guarapuava e o Acioli aqui de Curitiba. Eu fui lá trabalhar para a Acioli e o Acioli teve 82 votos dos 96. Aí o juiz fez um inquérito contra mim, eleitoral, não existia nem eleitoral, e também foi feito um novo habeas corpus para anular o inquérito, porque não existia naquele tempo a lei eleitoral, e eu fui absolvido e continuei em Guarapuava. Como acontecia essa pressão? Como é que o delegado agia para eu visitava um por um. Senhor, eu sou delegado da cidade. Você vai poder andar armado aqui, eu vou te dar uma carteirinha de inspetor do quarteirão. Eles dão uma carteira de inspetor do quarteirão, e isso dá direito de andar armado até. Então mas eu te dou a carteirinha com condição de você botar no senhor e filho, porque senão eu venho aqui, te caço a carteirinha e te levo para a delegacia. E fui, todos os eleitores, e fiquei no lado do juiz no dia da eleição. Quando os caras vinham votar, eu olhava para o cara, já me cumprimentava de longe, e pá, deu 80 e poucos votos. E a senhora foi eleita, porque você não teria sido eleita deputado. E através dessa pressão se definia a eleição naquela época? Em todos os municípios, assim. Os delegados é que comandavam as eleições. Porque o chefe de polícia era o Major Flores, e o Major Flores é que fazia essa orientação para nós. E como os juízes não queriam se envolver muito em política, naquelas coisas, naquela época, os juízes e os promotores, era o delegado que comandava a cidade. Vamos então para o nosso intervalo. Conversa conosco hoje o fundador e presidente da Boca Maldita de Curitiba, Anfrísio Siqueira. Já voltamos. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Vamos prosseguir com o programa Memória Paranaense, hoje com a presença, com a participação do presidente da Boca Maldita, também fundador da Boca Maldita de Curitiba, Anfrísio Siqueira. Com o governador Moisés Lupion, o senhor foi nomeado fiscal de rendas e mais tarde dirigiu esta área no Estado. Não, eu fui fiscal de rendas, depois, quando ele assumiu, eu fui nomeado diretor da fiscalização da renda do Paraná. O senhor trabalhou pela campanha dele? Trabalhei para a campanha, sempre trabalhei para a campanha do Lupion. Mas era amigo pessoal do Bento. Tanto que o Bento é cavaleiro da Boca também. O Lupion também é cavaleiro da Boca. E do Bento Munhoz? Qual é o perfil que o senhor traça desse ex-governador? De um grande intelectual paranaense, um homem de uma cultura tremenda, bonachão, ele não perseguia ninguém, as teclas dele que perseguiam as pessoas, ele era contra a perseguição de qualquer pessoa, ele era contra a exoneração de funcionário público, ele era um homem bom no bom sentido, viu? Muito bom. Eu gostava muito dele porque ele era muito sincero, ele dizia as coisas que tinha que dizer e aceitava ponderações, aceitava tudo. Nomeado para diretor da fiscalização no governo Moisés Lupion, a preocupação era levantar recursos para o Banestado. Como é que foi o trabalho? Aí o governo comprou 2 aviões Cessna, 185, e nós começamos, eu nomeei em cada município uma coletoria, um coletor para arrecadar o dinheiro e um fiscal da renda para ver se os contribuintes estavam pagando os impostos. E a renda cresceu barbaridade. Eu nomeei quase 1.000 e poucas pessoas no estado do Paraná. Naquela época, quem nomeava era o diretor. E o Banco do Estado do Paraná estava na pior situação do mundo.
Então, eu pegava o dinheiro das coletorias, saía de avião de manhã, 6 horas da manhã, às vezes sem teto, sem nada, levantava de qualquer jeito o avião, corria para Londrina, Maringá, para Campo do Mourão, Foz do Iguaçu, corria todo o Paraná, e chegava de noite aqui com uma quantidade enorme de dinheiro e depositava no banco. Mas antes de depositar no banco, eu separava uma parte para pagar o Tribunal de Justiça, outra parte para pagar o Tribunal de Contas, outra parte para pagar o Palácio do Governo, para esses 3 órgãos principais e a Assembleia, os 4 órgãos principais, a Assembleia, para não haver atrito contra o governo. E, inclusive, eu, como diretor, estava 3 meses atrasado. E trazia dinheiro para os outros, estavam tudo em dia. Nunca ficou atrasado o Tribunal de Justiça, nem a Assembleia, nem o Tribunal de Contas, nem o Palácio do Governo. Foi nesta fase, na década de 50, que começou a se estruturar mesmo uma cobrança mais efetiva dos Foi aí tributos? nessa época, foi por causa do número de grandes de funcionários que foram nomeados. Hoje a maioria está aposentada, né? Eu tive uma época que a oposição não tinha que meter o pau, e me meteu o pau que eu nomeei o time de futebol do Atlético inteirinho. E os jogadores do Atlético jogavam no Atlético, mas recebiam da fiscalização da renda. Trabalhavam na fiscalização da renda, mas jogavam no Atlético. E o senhor era atleticano mesmo? Nasci atleticano porque o meu irmão mais velho foi que fez a fusão do Atlético do Internacional e do América, foi o que fez a ata da coisa. E a família Siqueira é atleticana, assim, por tradição. Mas a acusação não tinha fundamento, Não tinha fundamento nenhum, a não ser nesse caso que eu nomeei os jogadores, mas no meio eles trabalhavam. O Birajara ele trabalhava, o Geraldino trabalhava, eram bons funcionários. Aquele William, que eu tirei do Curitiba, ele veio para o Atlético, quando chegou no Atlético, nós vimos que ele era cego de um olho, mas eu já estava nomeado, teve que ficar nomeado fiscal das rendas. E assim foi, nomeei o Belfari, trouxe o outro do Curitiba, trouxe uma opção de coisa, o Taíco do coisa, e fomos campeões com esse time. E como saber em cada cidade se realmente estava sendo feita esta arrecadação, mas eu se ia, era de forma todo correta? dia ia, todo dia viajava. Ele veio viajando 3 anos sem parar, em cima do avião. Tanto que eu teria um percurso de brevet para dirigir o avião também. O senhor participou do governo Moisés Lupion, terminou a década de 50, Aí terminou veio o governo e ficou também uma mancha sobre o nome do governo de Moisés Lupion. Que interpretação o senhor tem para isso? Foi a campanha eleitoral, principalmente? Foi a campanha eleitoral, porque o o governo do Lupion primeiro foi maravilhoso. O segundo não foi tão bem por causa das pessoas que o rodeavam. Ele, pessoalmente, era uma pessoa magnífica, tanto que ele entrou rico no governo e saiu pobríssimo. Não tinha dinheiro nem para pagar hotel. Ele era um empresário bem-sucedido. Era um dos maiores empresários do Paraná. E o próprio Riva me disse, nós vou trazer o maior empresário do Paraná para não entrar ladrão nenhum para querer ganhar dinheiro. O senhor participou a seguir do governo Ney Braga, começo da década de 60, teve até a nomeação para diretor no Tribunal de Contas. Fui nomeado assessor da presidência, a primeira nomeação que eu tive. Depois fui nomeado a diversas diretorias do tribunal. E ali o senhor se aposentou no Tribunal de Contas, no governo Ney Braga. Eu tinha vencimentos igual do juiz de trânsito da capital. E deste governo Ney Braga, qual foi a participação, qual foi a sua interpretação daquele período? O Ney Braga, o negócio meu com ele era pessoal, porque ele era lapiano e eu também sou lapiano, então nós tínhamos afinidade, os dois, por questão da Lapa, de tudo, e ele nunca me negou nada, sempre me tratou bem, eu sempre o tratei bem. Quer dizer, perdurou a nossa amizade em virtude da nossa sermos da mesma religião, de uma cidade que representa a história do Paraná, que é a Lapa. O senhor tinha um cargo importante no Tribunal de Contas, mas veio a Revolução e veio também a investigação daquilo que tinha acontecido no governo Moisés Lupion e outros problemas que o senhor enfrentou também por causa da boca maldita. Por causa da boca maldita foi depois, mas antes foi por causa do problema do dinheiro. Pensava que eu tinha ficado com dinheiro e que dava dinheiro para o Lupion. Quando o Lupion não pegou um centavo. Quem pegava o dinheiro para o Estado e esses órgãos, que foi a Assembleia, o Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas e Palácio do Governo. E eu fazia o pagamento. A imprensa, a publicidade naquele tempo, era muito pequena a publicidade. Mas quem fazia pagamento da publicidade era eu também. O governo já fazia a publicidade nos veículos de uma forma intensa ou foi no governo Ney Braga que isso se tornou mais forte? Foi no governo Ney Braga que isso tornou-se bem forte. Para haver uma adesão, para não haver crítica na imprensa local. Foi ali que se criou essa tradição paranaense. Mas eu acho que todos os governos têm que promover seus
os seus serviços, suas obras, suas coisas, porque se não promover, ninguém sabe o que foi feito e o que não foi feito. Então é uma obrigação do governo promover as obras, dizer o que está fazendo e o que vai fazer. Quando o senhor suspeitou que poderia ser preso depois da Revolução de 64, como é que foi a sua fuga? Não, eu fui procurado pelo Exército, eu morava no edifício Itália, na rua Fernando Moreira, e tinha saído e cercaram a quadra inteirinha, e eu subi e fui para o apartamento de cima, onde morava o Abílio Ribeiro, e me escondi lá em cima, e aí o Cid veio contar que o Exército estava me procurando, tal. Eu peguei e fui embora para Guaratuba, ali. Cheguei em Guaratuba, o Exército apareceu lá atrás de mim e veio falar comigo. Nós estamos procurando uma pessoa assim, um rapaz de 1,80m, de 1,80m de altura, aqui não conhecia. Eu sei, eu estava com o Itamaraty, ele foi lá para lá e disse que é para Joinville. E esse cara, então nós vamos, 2 jipão cheios de soldados do Exército, com metralhadora, com tudo. E ninguém reconheceu o senhor? Ninguém, são todos entre fora, cariocas, paulistas, coisas que estavam aqui aquela vez. E eu peguei e vim embora para Curitiba. Aí cheguei em Curitiba, depois fui preso e me levaram para o quartel-general. Aí no quartel-general fiquei 4 dias preso e consegui ser solto. E como foi o interrogatório? Como é que foi o processo? O interrogatório é chama-se Capitão Bozan, não sei que diabo. Cara grosso e não era paranaense e não queria saber de nada e fazer perguntas cretinas para mim e tudo. E eu tudo dizer não. Ele disse, você sabe dizer não sei o quê, você parece o Dal Canalha, não sei o quê, e disse uma pessoa de desaforo para mim, eu disse, olha, eu não vim aqui para vir de desaforo. Vocês vão me tratar bem? Se não me tratarem bem, apareceu um tal de coronel Taborda lá também, e um outro coronel que não me lembro o nome agora. Se vocês não me tratarem bem e não me machucarem, tudo bem, mas se me machucarem e eu conseguir sair daqui, eu mato um de vocês. Nunca mais me procuraram. O senhor enfrentou perseguição nos anos seguintes, o fato de já existir a Boca Maldita, que era considerado um local de encontro? Depois eles queriam acabar com a Boca Maldita porque achavam que era um foco de boato e de coisa contra o governo militar. E no dia 3 de dezembro, que todo ano é o nosso aniversário da Boca Maldita, foi instituído o ato institucional, que proibia reuniões e tal. E nós estávamos reunidos com o jantar da Boca nesse dia, e chegou um capitão do exército chamado Capitão Lucas. Eu me lembro que dizia Lucas no peito dele. 6 soldados com metralhadora, com tudo, dizia, eu vim aqui, vocês têm que dissolver com essa reunião aqui não tem valor nenhum, tal. E tinha gente que estava, naquela época, era moço ainda, tinha uns caras que tinham bebido demais, né? Aí o Robson, um economista lá da Boca, começou a gritar, bicha, todo mundo gritou, bicha. O capitão ficou louco e disse, eu vou buscar uma tropa, eu vou levar todos vocês presos. E até hoje não apareceu ele com a tropa. Não retornou? Não apareceu até hoje. A formação da Boca Maldita na década de 50, vamos relembrar, já existia uma reunião no local? Já existia um grupo que se reunia ali na esquina da Ébano Pereira com a Rua 15 até o edifício Tijuca. Vivíamos todos ali, toda noite, às 7 horas todo mundo se reunia para lá, ficava até 1, 2 horas da manhã falando de futebol, de mulher. Na própria calçada ou havia na calçada? Naquele tempo não tinha o calçadão, os caras passavam ali. Então, como chega em dezembro, tem jantar dos médicos, jantar dos engenheiros, jantar do sei o que lá, cada jantar. Alguém, não me lembro qual foi dos nossos ali, disse, pô, nós temos que fazer um jantar da Boca. Aí nós estávamos em 20 pessoas. Aí saímos dali, vamos fazer o jantar da Boca. Vamos lá, já existia esse nome, a Boca surgiu como? Esse título? Como porque era o lugar de se reunir, vamos lá na Boca. A Boca era o lugar onde se reúnem as pessoas. Eles chamavam, por causa da Boca, a palavra era verbal, não tinha nada escrito. Então, eu dizia o nome da Boca e fomos fazer um jantar no Grande Hotel Moderno, que era o hotel mais chique de Curitiba. 20 pessoas. Fizemos jantar, houve discurso, o Maza fez o discurso, o René Dotti, era estudante de Direito, fez um discurso muito bonito já naquela época, o René era um grande orador naquela época já. O título Boca Maldita, como é que surgiu? O título Boca, aí alguém levantou a ideia de que tinha um clube de futebol chamado Ferroviário que se chamava Boca Negra. Aí o Aderbal Forte Sá, um jornalista aqui de Curitiba, disse, não, mas esse nome está errado, nós temos que modificar. Como as moças não passavam ali onde nós estamos agora,
desviavam porque achavam que recebiam gracejos e brincadeiras e tal. Ninguém passava ali nem tomava o café junto conosco lá. Então, nós somos os malditos. Então, ficou o nome vai ser Boca Maldita. Isso é meu Boca Maldita. Então, ficou Boca Maldita. Desde 1956. 56 é a data oficial, então, oficial, do surgimento, do da criação da Boca Maldita? Não, o primeiro jantar. Nós nos reuníamos antes, aleatoriamente, assim, sem razão de ser até. Mas daquele coisa ficou todo dia até dezembro, nós fazíamos uma reunião anual. Agora, e depois veio a revolução que queria que eu fechasse a boca. Eu não pude, eu disse, eu não vou fechar, e prende, não prende, solta, não solta. Fui falar na Polícia Federal, disse, não, a única maneira de funcionar, vocês têm que ter estatutos, tem que ter isso aí. O René fez estatutos da boca, fez tudo, e fez a boca, ficou legal. Fez estatuto, registramos no registro de títulos e documentos, depois foi declarado de utilidade pública para a Assembleia Legislativa, pela Câmara Municipal, foi declarado para o Tribunal Livre, foi declarado uma porção de coisas para garantir o troço. Aí o nosso funcionamento, a boca aí passou a ser legal, como se diz na gíria. E dali diante foi cada vez crescendo mais. Agora, nesse ano passado, demos o 1000º título de Cavaleiro da Boca para o João de Rosso, presidente da Câmara. Ela se transformou numa instituição da cidade. Ela é uma confraria que é uma instituição hoje. Mas é uma reunião de respeito. Você vai um jantar. O Emílio de Moraes veio aqui, fez um discurso maravilhoso. Foram 1000 e poucas pessoas jantar dele. Quem é que participava da boca? As pessoas que estavam? Os cavalheiros. Como é que foi se criando? O cavaleiro, esses cavaleiros. Depois nós criamos os títulos de Cavaleiro da Boca. São esses 20, e foram criando cada vez mais 20, mais 40, mais 60. Assim. Então, eles recebem um título de Cavaleiro da Boca, um diploma de Cavaleiro da Boca, muito bonito, feito pelo René Dotti. Recebem uma medalha bonita, que é uma estrela, igual a distintiva, que é assim mesmo, só que é maior assim, e recebe. E aí nós trouxemos, desde o Tuma, que era superintendente da Polícia Federal, trouxemos o Collor, trouxemos o governador do Ceará, trouxemos o governador da Alagoas, trouxemos o governador amazonino, trouxemos do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de São Paulo, de Pernambuco, e assim foi por dentro. A tradição de que mulher não entra no jantar da boca? Não, a mulher não é que não entra, não tem clima para ela entrar. Porque qual é o papo que uma mulher vai entrar, vai falar no meio de 600, 200 pessoas, vai fazer o que ela? Não tem papo para ela. Assim. Aí eu combinei com aquela vereadora, que não se elegeu agora, como é o nome dela? Bom, total. Essa vereadora foi lá em casa e falei com a René, fizemos um estatuto da Boca Ruge. Boca só de mulheres também. Então ela fez a Boca da Ruge, Boca das Mulheres, e se acomodaram e ficaram lá. Porque tudo quanto a mulher queria ter a honra de ser a primeira a entrar na boca. Tanto que jornalista mulher não entra para entrevistar ninguém lá dentro, é só homem. Porque o clima lá é para homem, não é para mulher. E não dizem palavrão, ninguém mais bebe. Agora esteve esses 4 ministros supremos, saíram assombrados aqui. Nunca viram um troço tão lindo como isso aí. Vamos então para o nosso intervalo. Conversa conosco hoje o presidente da Boca Maldita de Curitiba, Anfrísio Siqueira. Já voltamos. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Vamos para o último bloco do programa Memória Paranaense, hoje com a participação do presidente e fundador da Boca Maldita de Curitiba, Anfrísio Siqueira. Outras bocas surgiram pelo Brasil, virou uma tradição, até mesmo no bairro de Santa Felicidade tem sua boca e tantas outras cidades do Brasil. Tem no Rio Grande do Sul, em Cruz Alta, a Boca Maldita tem prédio próprio. Fica na praça principal de lá, tem prédio próprio. O Guilherme, que era presidente, comprou um prédio e doou para a Boca Maldita lá. Santa Catarina tem 2, 3 municípios, tem Florianópolis, no Rio Grande do Sul tem Cruz Alta, tem no Gil Saldanha nasceu também, ele foi lá e fundou a Boca Maldita. Em Minas Gerais tem diversas também. Agora há pouco tempo ainda me mandaram chamar para inaugurar uma lá. Principalmente um local de troca de informações, onde as pessoas ficam sabendo de tudo, trocam ideias. E no Paraná tem mais de 80 Boca Maldita. Inclusive, tem Matinhos, tem. São José dos Pinhais, Matinhos, Santa Felicidade.
Pô, tem Londrina, Maringá, Apucarana, Umuarama, está cheio. Até em Santo Antônio do Sudoeste tem Boca Maldita, eu fui inaugurar lá. Essa conotação de um local de troca de fofocas, como é que o senhor vê isso? Bom, a Boca Maldita é uma coisa de ressonância. Você diz uma coisa na Boca Maldita, ela vai... Se espalha rapidamente pela cidade. Então, um ponto de ressonância de Curitiba é a Boca Maldita. Se diz uma coisa na Boca Maldita, mesmo que seja mentira, se espalha por tudo quanto é lugar. E até saberem que é verdade, mas o troço já foi estar longe. Talvez daí a preocupação durante o regime militar com a existência do local. Que nós fazíamos um movimento tremendo contra o regime militar. Eu, principalmente, fui um dos principais... o Maza, o Oderbal, essa turma toda, eles faziam um troço pesado. O Nuevo Babi, que faleceu há pouco tempo, o Roberto Veloso. O perfil do curitibano, principalmente esse curitibano tradicional ali do centro de Curitiba, que tinha essa vivência da cidade, o senhor já acha que foi mudando rapidamente? Foi principalmente na década de 70 que houve uma mudança? Não, o Curitiba começou a mudar depois que inventaram que Curitiba era a cidade do primeiro mundo, começou a inchar Curitiba com gente de fora. E essa gente não se adaptou ao nosso meio, não se adapta ao nosso meio. Tanto que os frequentadores da Boca são os mesmos de sempre. Dificilmente, eu de fora venho por novidade, do Rio, de São Paulo, de Pernambuco. Agora mesmo chegou um cabo de Brasília, vai um jornalista de Brasília, ficou alucinado, foi lá na Boca. Sábado quase teve um troço, nunca viu tanta gente junto. Só falavam em política e futebol. Então, e mulheres também, eles falavam. Então o cabo ficou assombrado, foi lá em casa falar comigo e disse, mas isso aí é um órgão de ressonância da cidade. O que disser lá é que vale no estado inteirinho. Na década de 70, o fechamento do calçadão na primeira administração de Jaime Lerner. Nós fomos a favor, e vou te contar o seguinte, nós fomos a favor, e eu, que muito trabalhei para aquilo, eu e o Maza. O Maza, inclusive, comigo foi ajudar os pedreiros a colocarem os bancos em forma de triângulo, assim, de 3 bancos, um em frente do outro e outro no lado. Foi o Maza que escolheu os locais, fizemos todinho lá. Agora está faltando os bancos lá, porque os comerciantes acham que não quer que sentem no banco. Há pouco tempo tiraram os bancos, eu fiz saiu uma primeira página do Estado do Paraná, fiz um apelo dramático, aí puseram de volta os bancos, porque tem velhinha que está acostumada a ir lá, e são meus amigos, gente velhinha, assim, de 80, 90 anos, todo dia vão tomar sol lá. E ficam amigos da gente. Quer dizer, tirar essa gente de lá também era duro. O senhor criou uma instituição muito polêmica aqui na década de 70, que foi a chamada Banda Polaca, né? O senhor foi o fundador. Qual foi a ideia? Como é que foi a formação e até a existência por alguns anos da Banda Polaca? A ideia da Banda Polaca foi o seguinte, eu fui procurado pelo Dante Mendonça. Conhece o Dante Mendonça? Cartunista, jornalista. O Dante Mendonça, eu fui dar uma boca assim. Eu disse, olha, eu estive no Rio de Janeiro, eu saí na banda de Ipanema, e o Jerusalém disse, você tem que mandar, porque eu tive uma banda, como a nossa aqui, assim. E ele e o Ibrahim, na casa do Ibrahim. Eu disse, mas lá não tem clima, porque você tem polaco, não sabe gingar, não sabe nada. Mas pinta o cabelo de loiro e solta eles como se fosse polaco. Aí eu falei com o Dante Mendonça, ele topou também, e fizemos a banda polaca. Saímos a primeira vez, saiu a consuleza da Alemanha, saiu diversas consulezas, saiu a Margarida Sansoni, agora a Margarida Sansoni, e saiu uma turma de senhoras da sociedade, tudo. Mas houve fui chamado na Polícia Federal que nós não tínhamos, tinha que tirar uma licença para poder desfilar, tal, que tinha que ter estatuto. Já tivemos que fazer estatuto, o René fez o estatuto da banda polaca, tal, fizemos estatuto, aí já saímos no mês seguinte, é legal. Saímos 5 anos seguidos. Mas nos últimos anos, ela estava ficando um pouco, demais o número de pessoas, e, e a bebedeira era muito grande, porque a Elbe do Brasil fornecia aquele whisky Old Par, para cada come uma caixa de uísque. Saiu 20 comes, às vezes vieram 20 grupos de porre. Então aquilo ficou de tal maneira, eu combinei com os meus amigos, o Giara de Pávia, que era o que trabalhava, que é o secretário da Boca e ajudava bastante, o Glaucio Giara, ajudava bastante na banda polaca. Ele disse que vamos fazer o seguinte, vamos desmistificar essa gente aqui de Curitiba. Eles são tudo cheios de trique-trique e pudor e as moças de coisas. Aí fomos nas principais boates e conseguimos umas 30, 40 moças, contratamos os cabeleireiros, pintamos todas elas de loira e demos um cachê para elas, e saímos do Teatro Guaíra, 5 em cada Kombi,
e por trata de chegar em frente ao Galeria de Tijuca, elas tiraram a sutiã e jogaram para fora. E foi o povo acompanhando, aquela gritaria, foguete, de abacote, de serpenteiro, tudo. Quando chegou, e puxava o cordão dos carros, tinha todos os carros, o jipão do Clube Curitibano, que estava a diretoria inteira do Clube Curitibano. Aí põe umas moças bonitas nossas, as mais bonitas, precisamos deles. Quando chegou bem em frente da Galeria de Tijuca, eles puxaram o sutiã e jogaram para fora, os caras pararam o jipão, saíram correndo, aquelas mulheres, tudo. Minha mulher ficou louca da vida, a minha tia, uma tia velha, minha também da Lapa, ficou horrorizada e disse, como é que o teu marido permite um troço desse? Eu não sabia, eu não esperava um troço desse, né? Então, foi um escândalo tremendo. E com isso, foi o último desfile da banda polaca. Mas foram algumas coisas que ajudaram a mudar o jeito de ser de Curitiba, do curitibano, você acredita? Algumas ousadias criadas da Boca e depois aí da banda polaca e que mudaram a cidade. O curitibano hoje está usado. O curitibano hoje, você vê na rua, tem mocinhas que estão vendo praticamente de maiô na rua. Antigamente, 6 de maiô surravam elas. Avançavam. Agora nem ligam mais. Porque o curitibano hoje é uma cidade cosmopolita, tem gente de tudo quanto é lugar aqui. Então, você sai na rua diferentemente passou. Ontem eu vi uma moça, um dia desse estava um calor forte, com um biquíni, de biquíni na rua. Minha mulher devia estar na praia, está aqui na rua. Então o curitibano está se modernizando e modificando, porque aqui havia muito preconceito, muito coisa, sistema antigo de saia pelo tornozelo. Agora não, agora acabou-se, estão indo à la buena de Deus. Isso fez do senhor uma das principais personalidades, mais conhecidas do Paraná, com certeza. Presidente, fundador da Boca Maldita. E daí eu recebi o título de bicho do Paraná, em razão da Boca Maldita. E agora mesmo, fui uma das 5 figuras carimbadas de Curitiba, eu sou um deles. Então eu fiquei, quer dizer, pelos que eu fiz, pelo movimento que eu fiz em Curitiba, o ruim e o bom, eu fiquei super conhecido. Eu sou mais conhecido que a Arruda aqui em Curitiba. Duas paixões ainda, o automobilismo, o senhor sempre se dedicou. Automobilismo, eu ganhei 2 corridas, fui presidente do Automóvel Clube do Paraná, fundei a Federação Paraense de Automobilismo, fui o primeiro presidente, e o Atlético, eu sou conselheiro, fui tudo no Atlético já. Quantos anos? Desde 50. O senhor viveu praticamente a vida do Atlético de Curitiba? Eu sou atlético, assim... Eu, meus filhos, minha mulher, até empregado da casa tem que ser atleticana para trabalhar em minha casa. Como é que o senhor define a paixão pelo futebol? Como é que funciona isso? O negócio de futebol está no brasileiro, né? Eu me preocupo mais com o Atlético que com a seleção brasileira. Porque a tradição que nós temos do Atlético, o Atlético é uma nação hoje. Eu tive em Antonina, há pouco tempo, eu fiquei impressionado, houve uma carreta monstro. Na Lapa teve uma carreta monstro do Atlético. O Curitiba pode ter maior número de torcedores em Curitiba, mas no estado do Paraná, a maioria é atleticana. Para fechar, senhor Frísio, o senhor, não só a Boca Maldita geograficamente, mas intelectualmente, na repercussão que tem na cidade, o senhor organizou uma instituição que é a própria cara de Curitiba. Como é que o senhor avalia hoje esse trabalho todo? Eu acho que a Boca Maldita sintetiza o que é o curitibano, o que é a sociedade curitibana e o movimento curitibano político. Você pode reparar que todos os casos políticos, sociais e tudo é feito na Boca Maldita. E a ressonância sai toda da Boca Maldita. Participação no programa Memória Paranaense hoje do presidente, do fundador da Boca Maldita de Curitiba, Anfrísio Siqueira. Muito obrigado também a você que acompanhou o programa.